CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos assistem à distância. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida companheira Sueli, que fará a palestra sobre o livro dos médiuns, a parte que trata dos sistemas. E na hora do passe, na situação do passe, nós teremos aqui a Silvana, que irá comentar o Evangelho, o capítulo 1º do item 8, que fala de aliança da ciência com a religião. Como avisos iniciais, gostaríamos primeiro de pedir a gentileza de desligar os aparelhos, celular, que é para não ter um problema na hora da não distrairmos aqui as companheiras que irão falar. Outra coisa importante é a gente lembrar que a nossa casa iniciou essa reunião no dia 1º deste mês, 1º de março, mas nós temos umas 15 horas, que aí não é livro dos médiuns, é Evangelho, e nós temos a reunião às 19 horas. E aos sábados nós temos também 2 reuniões, Então a gente precisa entender que para vir à casa espírita, uma vez por semana, não nos satisfaz como espíritos, A gente precisa se engajar na casa espírita através dos estudos, e esta casa aqui, ela prima pelo estudo. Aqui, se vocês observarem a programação lá no site da casa, vocês vão observar que existem muitos estudos aqui. Basta que nós escolhamos um, Não é você vir de segunda a segunda a casa espírita, não é isso que se pede. A gente pede que a gente comece a estudar a doutrina para que nós possamos entender um pouco da doutrina. Tem companheiros que estão há 60 anos vivenciando a doutrina e ainda estudam a doutrina, e nós temos que estudar sempre, É como em qualquer área que a gente exerça, a gente tem que desenvolver conhecimentos, e a casa espírita é assim. Cada companheiro que vem aqui falar traz as suas ideias, os seus estudos, e isso vai clareando e dilatando a nossa mente, Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa reunião. Vou fazer a leitura aqui do Evangelho, para que nós possamos iniciar a nossa reunião. Nós vamos falar de aliança da ciência com a religião. Serve para nós nos harmonizarmos também, Vamos lá então. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio, que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fossem a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita ver entre essas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta um elemento espiritual, e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, então, apoiando-se uma na outra e marchando juntas, se prestarão um mútuo apoio. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível,
porque estará de acordo com a razão e a irresistível lógica dos fatos, não mais poderá se opor a ela. Nós vamos parar por aqui, que é um pouco extenso, para que nós não venhamos a dar mais espaço para a companheira, tá? Vamos fazer a nossa prece. Vamos buscar neste instante esquecer os nossos problemas cotidianos, trazer o nosso pensamento totalmente para este momento, pensar no grande mestre das almas, que é o nosso querido e amigo Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, mais uma vez, querido amigo, estamos aqui agradecidos por mais esta oportunidade de estudo que Tu nos concedes nesta casa de amor. Tu bem sabes, Senhor, dos esforços que fazemos diariamente para superarmos a nós mesmos. Mas estamos certos que com a Tua ajuda, com o Teu auxílio e com essa espiritualidade dirigente desta casa e desta tarefa, todos nós conseguimos estar aqui constantemente buscando o aprendizado que, na verdade, é um esclarecimento para nossas almas. Ampara-nos, Senhor, protege-nos, abençoa a nossa reunião. Permita, Senhor, que possamos ter uma manhã de grande produtividade. Que as companheiras que farão uso da palavra possam estar envolvidas pela espiritualidade amiga que as dirige e a esta casa também, Senhor. E que possamos, em Teu nome, mas sobretudo em nome do Pai, termos a permissão para darmos por iniciada a nossa reunião. Que Deus muito nos abençoe. Bem, nós vamos falar do item do 36 ao 51, tá? Do livro dos Médios. Conversando aqui com a Sueli, nós vamos ler só o primeiro parágrafo do 36, que fala de sistemas, todo esse, tá? Esse capítulo. Então diz assim, é o capítulo 4 do livro dos Médios. O 36 diz assim: quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, ou melhor dizendo, quando se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à sua própria realidade e, mais ainda, quanto à sua causa. Quando eles foram averiguados através dos testemunhos irrecusáveis e pela experiência que cada qual pode fazer, aconteceu que cada um os interpretou à sua maneira, conforme suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, vários sistemas que uma observação mais atenta devia reduzir ao seu justo valor. Boa palestra aí, mistura. Bom dia, mais uma vez aqui, de coração a todos vocês que estão aqui já atendendo o chamado de Jesus. Já demos um passo à frente, já buscamos Deus dentro de nós e a Casa Espírita para nos elucidar o caminho que a gente deve seguir, de muita instrução para continuar o nosso projeto de marcha evolutiva. Então, sejam todos muito bem-vindos e que vibrem bastante, que a gente sente essa vibração amorosa dentro da casa. E essa vibração não é à toa, porque a gente tem uma pleiade de espíritos que velam por nós. Então, por isso que a Casa Espírita sempre tem essa ambiência afetuosa, de consolo, que nos atrai e por isso a gente se sente bem. É um ambiente de paz, né? Então, aqui realmente a gente busca, e nesse momento, a gente costuma sempre falar isso, esse momento aqui é muito especial para cada um de nós. Porque aqui, nesse momento, enquanto o orador está falando, elucidando alguns pensamentos, às vezes novos para a gente, às vezes já antigo, mas reformado, de cada um fala de uma maneira e acrescenta alguma coisa ao nosso pensamento, por mais que a gente já domine
que não há domínio completo de nenhum conhecimento, sempre há que se buscar cada vez mais. Mas esse momento é especial porque nesse momento acontecem vários trabalhos do plano espiritual aqui, agora, onde a gente está com foco no pensamento, nas palavras. E é nesse momento, sim, que os espíritos aproveitam esses fluidos que emanam de todos nós que estamos aqui, e eles aproveitam esses fluidos, recolhem e trabalham na cura, trabalham nas transformações dos espíritos que vêm conosco para também ouvirem e serem conduzidos. Então é um momento muito especial, que a gente tem que vibrar muito e agradecer essa grande oportunidade de ter recebido o convite e seguir esse caminho aqui. Nessa casa, que tem esse nome tão especial, Altivo Panfiro. E a gente vai agradecer a esse espírito que recebe o nome aqui dessa casa, que faria aniversário, ou fará, no plano espiritual, mas aqui de encarnação, ele faria aniversário, se tivesse encarnado, no dia 24, agora de março. Faria 85 anos. Um espírito muito especial, e a gente tem que conhecer um pouquinho desse espírito para ver a dimensão do trabalho que ele deixou para todo o planeta. E não foi só para a casa que ele fundou, que é o Centro Espírita Leon Denis. Ele criou braços, e todos que conheceram e conviveram com esse espírito conhecem a grandeza desse homem, um homem de bem, que entendeu a proposta de Jesus. Porque nós todos chegaremos à perfeição. O Livro dos Espíritos nos fala isso. A gente vai ser perfeito. Ainda não somos. Mas estamos caminhando para a perfeição. E temos momentos que a gente é generoso, está de acordo com a lei. E outras vezes a gente falha e se afasta um pouco da lei divina. Porém, esse espírito entendeu na sua íntegra, Altivo Panfiro, e começou em si a transformação para sua melhora pessoal e a melhora do próximo, que é a proposta de Jesus na nossa encarnação. A proposta de Deus para a gente, e que está lá no Livro dos Espíritos, é que a gente tem que encarnar e reencarnar, para a gente aprender para nós, para a própria evolução, para o nosso crescimento, para convivência, essa convivência com a nossa própria família, a gente ajudar a família e, mais do que isso, toda a humanidade e todo o orbe, todo o universo. Quando a gente progride, a gente ajuda de um modo geral. E essa é a função da nossa encarnação. E esse espírito entendeu. Ainda novinho, ele trabalhava numa empresa e encontrou um grupo que começou a estudar o Evangelho. Dona Brunildes, que está encarnada até hoje, ajudou muito o Altivo nesse processo de transformação dele, enquanto ele era um menino, né, nessa empresa. E aí ele fez um trabalho muito bom também numa casa de Umbanda, lá em Sulacap, que essa casa existe ainda até hoje. Ele era evangelizador lá nessa casa de Umbanda. Eles trabalhavam, além do trabalho da Umbanda, ele, o Altivo, fazia a evangelização, falava de Jesus para os médiuns da casa e para os assistidos. Com isso, ele veio arregimentando amigos que quiseram juntar-se a ele e estudar. E passaram a estudar a doutrina dos espíritos. E com esse aprofundamento veio também aflorando a mediunidade desse espírito. Então, a mediunidade forte, uma mediunidade efetiva de clarividência, de audiência. Então, toda a mediunidade ficou muito explícita. E ele ajudou a Dona Brunildes a fundar uma casa espírita lá em Copacabana, que existe até hoje. E depois eles viram, esse mesmo grupo que continuou estudando na casa de um, na casa de outro, viu a necessidade de fundar uma casa. Assim nasceu
o Centro Espírita Leon Denis, que é localizado lá em Bento Ribeiro. A casa foi construída lentamente, com arrecadação, com muito trabalho e sempre altivo à frente. Nesse momento ele já tinha a mediunidade de incorporação, então ele já tinha muitas mensagens de muitos trabalhadores e benfeitores, Antônio de Aquino, Baltazar, e vários ele conseguia ter esse contato para elucidar e dirigir todo o caminho evolutivo dele. Com isso, ele foi crescendo o trabalho e a necessidade também de auxiliar o próximo. Porque, como diz Tiago, repetindo o que Jesus lhe falava, nas palavras de Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Então a gente tem que trabalhar. Então esse espírito altivo começou a trabalhar para o próximo também. Fundou uma outra casa que é a que a gente chama de, faz a obra social, também tem um centro espírita lá, naquela região mesmo. Então ali eles fazem toda uma obra social de auxílio. E com isso foram espalhando essa ideia sobre o comando desse espírito trabalhador, nessa obra, com dedicação absoluta à causa espírita. Ele continuou o seu trabalho e muitas casas foram aproveitando essas oportunidades do ensinamento de altivo e foram abrindo como um leque várias outras casas, são chamadas casas coligadas, e outras que ele ia caminhando pelo Brasil inteiro, auxiliando essas casas e fundando, auxiliando todo o desenvolvimento mediúnico daquela casa. Então, esse trabalho de altivo foi tão robusto que esse grupo, que é o Centro Espírita Leon Denis, tem a sua cultura, o seu objetivo na sua estrutura. Ele foi tão forte seu objetivo em torno da doutrina, com a pureza doutrinária, né? Não se misturou, ele foi dentro da pureza doutrinária, se associou ao espírito Leon Denis, que lhe dava a mensagem, e ele foi se aprofundar no estudo das obras de Leon Denis, que era muito pouco conhecido aqui, fundou uma gráfica e aí foi reproduzindo cada vez mais esses conhecimentos. A Casa Espírita estuda muito. E uma observação que foi feita para ele, para os espíritos, que nunca deixasse de ter o estudo na casa, de um modo geral, mas basicamente Evangelho e Livro dos Espíritos. Mas ele não se conteve só nessas duas obras. Ele abriu um leque. Hoje a casa estuda de todos, vários livros, vários autores importantes da codificação, e que a gente tem que louvar esse grande trabalho desse espírito que dá nome a essa casa, porque o fundador dessa casa aqui, o diretor da casa, trabalhou muito com esse espírito, esteve junto com ele em todo o processo. Então ele conheceu e absorveu essa cultura, que, segundo o Espírito de Verdade nos fala no Evangelho, é amai, que é o objetivo nosso, primeiro mandamento, amai. Amar é uma coisa muito de progressista, porque a gente ainda não aprendeu a amar na sua essência, mas a gente tem, em cada atitude que a gente vai desenvolvendo e apreendendo, a gente vai buscando amar e entender, e ter esse entendimento que Deus é criador, né? E a gente vai conseguir esse objetivo. E depois, o mandamento é instruí-vos. Esse é ensinamento. A casa prima pela instrução. Mas para que a gente estuda tanto? A gente estuda para elaborar mais conhecimentos, e quanto mais conhecimento, a nossa mediunidade, que todos somos médios, né? Todos somos médios. Mas, muitas vezes, não somos médios tão, né? Com uma mediunidade tão evidente como o altivo. Porém, os espíritos sempre aproveitam esse nosso conhecimento
tiram da nossa essência e aí colocam mais um conhecimento dentro das nossas oportunidades reencarnatórias para nos acelerar o nosso processo evolutivo. Então a gente precisa ter sim conhecimento, e a partir do conhecimento a gente vai ter ouvidos dóceis a esses espíritos, e não precisa ter essa mediunidade toda que Altivo tinha, mas sempre uma intuição mais robusta, e o futuro será essa intuição, e os espíritos se comunicarão por essa intuição, não precisa nem ter muitos efeitos físicos. Então agradecemos ao espírito Altivo, muita gratidão. Ele desencarnou em 2006, teve câncer, depois teve leucemia e desencarnou exemplarmente, dando mais uma vez a demonstração de resignação, de abnegação, entendendo que o sofrimento é um momento do nosso processo evolutivo, e esse ensinamento que a gente vem aprender aqui dentro da Casa Espírita. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante sobre a nossa mediunidade. Então, o Livro dos Espíritos, que a gente está no início aqui, né, abriu esse outro caminho para a instrução, e Altivo deve estar feliz também, porque cada vez que a gente se instrui mais um pouquinho, a gente melhora nossas relações conosco mesmo, com o plano espiritual e com a sociedade. Então, vale a gente estudar? Sempre, vale muito, é uma grande oportunidade. Esse estudo a gente vai falar de um ponto específico do começo, do início desse processo que o Herculano Pires chama de invasão. Teve uma invasão mesmo organizada. Ele fala sobre isso. O que acontece? A mediunidade sempre existiu desde o cérebro humano. Eu falo isso em toda vez que eu venho aqui, no nosso processo evolutivo. Quem já me escuta em outras vezes, ela repete. É importante a gente saber que a gente começa simples e ignorante, mas a gente tem todo um mundo para se renovar, para aprender, e o progresso vem caminhando. Tudo progride, nada para. Então a gente vem progredindo cada vez mais, e a gente encarna, reencarna, aproveitando. E é esse que é o convite de Jesus. Aproveita essa encarnação para aprender, para exercitar, para ajudar, para ser melhor, para que a outra encarnação a gente já esteja mais habilitado. E cada vez mais habilitado, nós chegaremos à perfeição. Seremos um dia Cristos planetários. Está longe? Tá. Cabe a cada um exercitar o seu coração, essa ligação com Deus, esse estado de prece que a gente precisa estar. O que seria esse estado de prece? Não é ficar rezando de joelho, não. Não é isso. É esse amor que a gente já olha o próximo com respeito, ou já dá um passinho atrás quando a gente erra. Todo esse momento que a gente já está repensando para o bem, a gente já está nessa unção com Deus. É essa que é a proposta de Jesus, porque ele sabia que nós ainda não somos perfeitos, mas ele falava para espíritos que sabem que um dia serão perfeitos, que somos, que a gente chama de perfectíveis. Um dia seremos perfeitos, e a gente tem que dar o passo. Vamos dando passo a passo. Senão a gente vai ficar estancados, paralisados no nosso processo evolutivo. E seremos um dia perfeitos, né? A questão 1006 do Livro dos Espíritos nos fala isso. É irresistível a necessidade de sermos felizes. E só seremos felizes quando formos perfeitos. Por enquanto, aqui, no planetinha onde a gente se arrasta, né? Como diz o Gabriel Delane, a gente vai se arrastando aqui no planeta ainda, né? E às vezes com os joelhos cansados, né? Mesmo assim, a gente tem que trabalhar no bem para a gente se elevar e um dia postular a perfeição. Esse que é o convite de Jesus. Acontece que no momento, então a gente está falando o quê? Que desde que o homem tem cérebro, né? O cérebro humano
já habilita ele a fazer a comunicação com os espíritos. A gente vem num processo evolutivo. Começa o princípio inteligente lá na mônada celeste, e ele vem começando a se desenvolver. Passa o princípio inteligente, passa pelos cristais, depois para os vegetais, passa para os animais, o princípio inteligente, e já tem cérebro, um animal, já tem cérebro, nós somos animais também, esse parêntese é importante, mas só que nós, enquanto animais, já temos o cérebro adaptado para nosso desenvolvimento de inteligência. A gente escolhe, o cachorro, ele tem rudimentos de inteligência. Ele ainda não se identifica como nós nos olhamos no espelho, sei que sou eu. O cachorro olha no espelho e ainda late para outro, achando que é outro, não é verdade? Então, ele tem uma inteligência, ele já responde alguma coisa assim, mas ele está no processo. Mas o homem não. Mas o homem mesmo, o homem primitivo, ele também passou por processos. Desde lá do Australopithecus, que o cérebro é bem simples, ignorante, ele vem se desenvolvendo e nós, agora, já temos um desenvolvimento suficiente de inteligência, tanto é que eu estou falando aqui com aquela máquina e estão me vendo lá em outro país, né? Isso é muita inteligência do homem. Só que a gente tem que acompanhar o outro braço, outra asa. Nós também temos que ter moralidade. E é isso que Jesus veio fazer. Trazer todos os ensinamentos para a gente aprender esses ensinamentos e se transformar moralmente. Mas o cérebro já está ali. E por isso nos habilita a fazer o contato com o plano espiritual. A partir desse momento, nós já temos esse contato com o mundo espiritual, através do cérebro. E eu vou explicar qual é o mecanismo disso. Houve um momento particular que começaram a aparecer situações inesperadas, mas numa forma de invasão mesmo. Então, batidas, levitação, teve mesas girantes, houve um movimento dos espíritos com um objetivo, a gente chama assim de uma isca, para que os estudiosos, mas foram uma quantidade grande desses efeitos físicos, que hoje em dia a gente não vê com tanta abundância, mas houve uma época que era muito comum. Teve um fato importante que chamou a atenção dos estudiosos, duas irmãs, que depois uma terceira se associou, que são chamadas Irmãs Fox. Essas irmãs, elas viviam lá nos Estados Unidos, né, em Hyderville e em Nova York, e na casa delas aconteciam muitos barulhos estranhos, batida aqui, batida ali, e elas chamavam até casa mal assombrada. E elas começaram a fazer perguntas e contar as batidas. E com isso chamou a atenção da população, e isso daí foi se difundindo de tal maneira, junto com essa invasão que a gente está falando, começou a se espalhar essa notícia das batidas, que conseguia responder de uma maneira inteligente, perguntava alguma coisa e contava as batidinhas, letra A, uma batida, letra B, duas batidas, formava uma palavra, fazia uma pergunta, é isso? E a batida sim ou não? Então, com isso, começou a se difundir esse efeito físico em vários países, inclusive na França, e as mesas batiam, respondendo a perguntas com a perninha mais no alto, os médiuns colocavam a mão, e aí todo controlado, com cientistas da época controlando para ver se tinha fraude naquilo, e aí se via que não havia fraude, e batidinhas, e começou a se aprimorar, inclusive num cestinho para escrever. Bom, esse processo todo suscitou uma enormidade de questões. Essas questões que o nosso amigo leu ali no começo desse capítulo aqui que Kardec nos coloca, ele diz assim, que é muito comum
começou a chamar a atenção e as ideias começaram a formar teorias diversas em relação a isso. Kardec, que era, nessa época não era o Kardec, ele chamava Hippolyte, ele era um trabalhador, professor, pedagogo, cientista. Então, nessa época, tinham várias profissões dentro de uma só, não era tão separado como é agora. Ele era um pesquisador. Ele foi chamado e convidado para ver uma sessão dessas, de mesas girantes. E se fazia essas sessões públicas que as mesas respondiam. Era uma novidade fantasiosa que se fazia na França. Mas ele foi chamado, foi convidado e foi observar o que acontecia ali de fato. E ele começou a observar que viu que não havia fraude, isso é importante, como um pesquisador sério, convidando médiuns sérios, ele foi pesquisar e percebeu que, a fala de Kardec, uma mesa não tem um cérebro e não tem não tem como a própria mesa dar uma resposta inteligente. Havia de ter uma outra situação que induzia aquela mesa, aquele barulho da mesa, para nos dar a justificativa. E aí tudo começou, a partir daí, a desenvolver o espiritismo. A partir dessas mesas girantes que serviram basicamente de isca, né? Esse movimento muito grande na época, que hoje a gente não vê mais, porque não há mais necessidade, tudo já está muito delimitado, já sabemos e já conhecemos. Então não há mais necessidade de se ter tantos efeitos físicos. Tem poucos. Ainda acontece, mas não se estuda assim com mais profundidade. Mas numa época foi muito importante. E aí Kardec começou a fazer esses estudos. Importante dizer que ele era como um cientista, ele respeitava também a ciência. Mas ele viu ali um fenômeno que não tinha respaldo na ciência material. Então haveria de ser uma ciência diferenciada, onde ele foi buscando e trazendo todos os vários espíritos que vinham. Ele comparava, ele fazia pergunta e mandava os médiuns responderem, e a partir daí, de todas as respostas, ele compilou e construiu o Livro dos Espíritos, inicialmente, que é a base de todo o espiritismo, e depois ele foi complementando com o Livro dos Médiuns, chegou aqui para a gente, e ele vem elucidar esse caminho, dizendo que o que é importante, teve muita gente que contestava essa possibilidade mediúnica, muita gente contestava. A partir daí, a gente está aqui nessa questão onde surgiram muitas ideias para justificar desses cientistas, de um modo geral, dos observadores, e começaram a falar, acontece isso por causa daquilo, acontece essa mesa está batendo por causa... Teve as justificativas. Isso daí ele respeitou como cientista. É normal, ele nos fala, é normal que numa ciência nova surjam aqueles negacionistas, aqueles que negam tudo, surjam aqueles que justificam de acordo com o seu pensamento. É isso que ele vai falar aqui nesse estudo de hoje. Há várias opiniões que formam teorias ou que formam ideias em relação a esses efeitos físicos, de batidas, de levitação, causas físicas que ele vai justificar da sua forma. Ele chamou isso daqui, essa justificativa, essa teoria que ele achava, por que acontecia aquilo, o sujeito, né, que não acreditava de um modo geral naquela situação ali, e aí ele vai justificar formava uma teoria, e ele vai chamar isso de sistema. Tá? Então a gente usa muito essa palavra sistema. O que seria sistema? Seria um método de observar e formar uma teoria. E ele olhava o sujeito que
dava, como todos nós, será que acontece? Por que está batendo aquela? Porque eu formo uma ideia, é um sistema. Ele juntou em várias categorias, é o que a gente vai analisar como à época se analisava esses efeitos físicos que hoje a gente já está, o Espiritismo já elucidou esses efeitos físicos. Nesse momento, ele observou dois tipos de fenômenos. O fenômeno físico, esse, batida, levitação, barulhos do nada, né? Até escrita, aparece uma escrita em algum local, isso na época acontecia, que é o chamado escrita direta. E o outro que era um efeito chamado inteligente. Então são dois fenômenos. Tanto físico, que você, não tem dúvida, você está vendo a batida, você está vendo a materialização. Isso acontece também até hoje, em alguns centros que fazem materialização mesmo. Tem um centro lá no Jacarepaguá que eles até hoje ainda fazem materialização mesmo, tem até o doutor Frutuoso, né, que ele fala sobre isso, né, sobre materializações. Isso daí é um efeito físico, né? E tem um efeito inteligente. O que é o efeito inteligente? São os médiuns que conseguem se comunicar com o plano espiritual. E aí vem trazendo mensagens para nós. Ocorre como isso daí? Essa mediunidade nossa, de incorporação, para se comunicar com o outro, com o plano espiritual, e muitas vezes passar a mensagem lá do plano espiritual. Para isso, esses dois casos, tem os casos físicos, tinham vários sistemas para explicar esses fenômenos físicos. Mas para estudar os fenômenos inteligentes, os fenômenos mediúnicos, precisa necessariamente o indivíduo, para ele entender e acreditar que existe, como todos nós aqui cremos, ele precisa entender que nós temos alma. Se o indivíduo não acreditar que nós somos espíritos e que, porque nós somos espíritos, nós temos comunicação, obviamente, ele nega, é tudo fraude, é maluquice, vocês são pirados, isso aí é doideira, isso não existe, porque o homem é matéria e o cérebro é simplesmente fluidos quimicamente, que ponto, fim de papo. Quantas pessoas a gente não conhece que pensa exatamente assim, né? Só que não explicam um monte de outros fenômenos que o Espiritismo vem explicar. Então, a base da mediunidade é saber que nós temos alma. Por quê? Vamos explicar agora o processo de o que a gente chama de desdobramento, que é a emancipação da alma, para haver uma comunicação. Assim. Isso é ciência. Mas, enfim, vamos falar assim de uma coisa de uma maneira bem superficial. Nosso cérebro, já falei que tem que ser o nosso cérebro que tem inteligência. Nosso cérebro tem uma camada mais exterior, abaixo, né, do crânio, a mais exterior, chamado córtex. Então, nessa área mais exterior do cérebro, a gente tem áreas já pré-estabelecidas para determinados fins. Por exemplo, aqui na área temporal, a gente tem uma área que identifica mais, está ligada à nossa audição. A frontal é mais ligada à palavra, inclusive que quem sofre acidente e tem uma lesão aqui, tem com dificuldade de palavra, ou então dificuldade motora. No occipital, a visão, aqui essa área de trás, a visão. Então, o cérebro é tudo mapeado já por scanner, a gente já conhece que cada área tem uma função. E mais para baixo do cérebro tem outros órgãos que têm funções específicas. O que acontece quando você dorme ou quando você incorpora? De pouco ou muito. Tem vários graus de incorporação. Desde um sono, quando você está dormindo, acontece esse mesmo fenômeno. Depois ele tem outras com mais profundidade,
que a gente chama de sonambulismo, e ali tem letargia, catalepsia, e, enfim, tem várias camadas de mais profundidade do que a gente chama de incorporação. Quando você dorme, acontece o fenômeno emancipação da alma. Você é um espírito, a sua alma emancipa. E quando ela emancipa, é assim, essa camada do seu cérebro, vamos falar, não vou falar do sono, porque é a mesma coisa, vamos falar aqui numa casa, sentado ali para fazer uma incorporação, ou num centro de umbanda, ou qualquer movimento que você está acordado, não vou nem estar dormindo, agora eu estou acordada, mas eu começo a entrar em prece, eu começo a me centralizar em mim mesmo, ou então eu escuto aquela repetida batida do batuque da umbanda, e aí o meu cérebro, aqui nessa parte que a gente está falando, cortical, na superficial, ele começa a apagar. Como assim apagar? Há áreas do cérebro que realmente apagam. Então, quando você está numa incorporação, quem é médio de incorporação, percebe exatamente que algumas áreas você não consegue, às vezes, se movimentar. Às vezes você sente você bem maior, ou o corpo cresce. Tem sensações porque áreas do seu cérebro que ali são apagadas e outras não. Então, muitas vezes a pessoa anda pela casa, né? Está dormindo, mas anda pela casa porque essa área ainda está ativa, né? Então, mas nesse momento o mais importante, quando a gente aprofunda esse apagamento do córtex, aprofunda para dentro do cérebro e a nossa alma, o nosso espírito se expande. É o que a gente chama de emancipação da alma. Quando a gente emancipa a alma dormindo, você emancipa a alma e seu cérebro, mais na parte cortical, várias áreas adormecem, se apagam, e aí o seu espírito eclode. Quando você está dormindo, esse espírito, ou ele fica mais ou menos ali paradinho, se você não tem muita, como não quer passear, enfim, ou então você vai para o mundo espiritual e vai ter contato com amigos, e por isso os sonhos, que a gente não lembra bem, porque seu cérebro está semi-apagado. Quando a gente acorda, como o meu cérebro ali, o cortical, o córtex está bem apagadinho, a gente tem flashes, é o sonho. Mas aí nosso espírito foi lá e teve contato com outros espíritos, e isso que é a emancipação da alma. Na incorporação acontece também a emancipação da alma, e por isso, quando o espírito ele emancipa, ele pode ver o ambiente, é o que chama de dupla vista. Então ele vê o ambiente, vê a sua casa, conversa muitas vezes, porque essa área da fala fica ativa na hora da comunicação. Então isso é um fenômeno de mediunidade que a gente passa. E a gente passa toda noite. Toda noite a gente emancipa a alma. A alma sai para trabalhar. Daí que Altivo e todos os espíritos nos falam, antes de dormir, faça uma prece. Por quê? Para você se harmonizar e ir para um lugar de trabalho. Senão, a gente vai para onde você vive o seu dia a dia, o seu pensamento. Para a farra, para a vida sexual, para as drogas. Lá no plano espiritual tem tudo isso. E a gente vai escolher o caminho. Mas a gente não quer evoluir, então escolha o caminho que você quer. E quando for dormir, também é emancipação da alma. Portanto, vamos orientar o nosso espírito de maneira que a gente vá ser útil também lá no plano espiritual. Que esse é o projeto para todos nós, já falamos sobre isso. Então, esse caminho aí, quem é negacionista, não acredita que você é um espírito, já nega de vez. Isso não existe, é a piração da cabeça de vocês. Mas a mediunidade
já vem nos mostrar tantas verdades espirituais. Lá, se a gente olhar o livro Nosso Lar, todo o trabalho de André Luiz, cientificamente vem se comprovando 70 anos, 60 anos depois que vem se comprovando. Então, a gente tem que ter credibilidade nessa nossa doutrina, né? Então, Kardec veio orientar toda essa doutrina, mas esses efeitos físicos aí que a gente estava se referindo continuaram as batidinhas. Vamos ver, quero justificar isso. Teve alguns que vieram aí justificar o que acontecia nessas batidinhas. Um deles, dos efeitos físicos, foi o chamado sistema de charlatanismo. É aquele que falava, tudo é fraude, um monte de charlatão, não existe nada disso, está fazendo, sabe, ilusionista, são os mágicos que fazem ilusionismo naquilo. Mas Kardec, em cada questão dessa, ele vai elucidando. São espíritos, que são trabalhadores que estão ali, médios muito sérios, pessoas de reputação ilibada, então não estão ali para brincadeira. E aí ele refuta, né, essa questão do charlatanismo. Outros falavam assim, chamados sistema de loucura. Vocês estão vendo nada de batida ali, está todo mundo maluco, é todo um bando de doido. Então, é um outro grupo que falava sobre isso. Mas as batidas continuavam e eram controladas. Tinha cientistas que preparavam com cuidado todo o ambiente, e a médium também toda preparada para não ter a possibilidade de fraude. Então, ele falava assim, bom, vocês acham que nós somos loucos, mas provavelmente vocês têm um domínio. Ele fala assim, vocês têm o privilégio, por esse pensamento, achando que nós somos loucos, então vocês têm o privilégio do bom senso. Então, Kardec vai colocando no nosso livro dos médiuns a justificativa para negar o que esses contraditores da doutrina estão nos falando. Outro falava que aquilo ali era um sistema de alucinação. Aí ele dizia, é ilusão de vocês estão vendo coisas, isso não existe, isso aí é sistema de ilusão mesmo. Aí Kardec vinha falando, tinha testemunha com reputação ilibada, que não estavam ali para brincadeira, e são cientistas e pessoas sérias. E tinha um outro sistema que um grupo citou, chamado de músculos estalantes. Nesse de músculos estalantes, a gente tem um músculozinho mesmo, ali no calcanhar, perto daquele ossinho final aqui, né? Nós temos um ossinho no pé. E ali tem um osso, tem um tendão que uma pessoa ou outra raramente faz um movimento e faz um barulho, mas é doloroso aquilo ali. Então, um médico identificou que existia essa possibilidade. Então, ele generalizou essa teoria, essa é uma teoria que não existe, esses barulhos realmente não fazem, não é um mundo espiritual, não é um fluido de coisa nenhuma, é simplesmente uma pessoa que tem essa habilidade de fazer esse músculo estalar. E aí Kardec contradiz, dizendo que tinha que ser uma pessoa específica, mas o barulho se fazia longe, se fazia no teto, e as mesas girando, todo mundo olhava, a mesa estava girando, e a mesa girava e se jogava no chão e quebrava as pernas. Então era uma coisa tão visível e tão óbvia que só uma pessoa que tem realmente essa habilidade, e que por sinal é bastante dolorosa, não ia ter em todos os espaços fazendo barulho aqui, nem justifica a levitação de mesa e a mesa girando e ela caindo no chão com força. Então, mais uma vez, ele contestava a todas essas questões aí.
Todos esses aqui que eu falei até agora eram fatos que eles simplesmente negavam. Não, isso daí não existe. Mas tinha outros, que a partir da questão 42, que falava assim, bom, existe realmente esses casos, tá bem, existe, mas vou justificar, vou fazer Por que acontece isso? É porque tinha algum efeito elétrico ou magnético no ambiente que conseguia movimentar as mesas. E aí, mais uma vez, ele diria o seguinte, pode ter um efeito elétrico ou magnético, porém ele não pode, um efeito elétrico não pode dar uma resposta inteligente, né? Não dá para dar uma resposta inteligente. Precisa ter uma inteligência para dar uma resposta inteligente. Porque se tivesse só um efeito elétrico para levantar aquela mesa, o ímã que levantasse a mesa, ela não ia responder quando eu perguntasse alguma coisa, ainda ela ia ter uma resposta inteligente. Para ter uma resposta inteligente, há necessidade de ter uma causa inteligente por trás. Então, mais uma vez, ele está refutando essa proposta do que chama de sistemas de causas físicas. Ou então, tinha outro que falava o seguinte, esses efeitos, essas mesas girantes, esses levantar e abaixar, era efeito de que os médiuns se concentravam e conseguiam emitir uma força para a mesa levantar. E ele precisa assim, ele fala assim, reconhecer uma ação inteligente, restava saber onde se organizava a inteligência. Pensou que ele podia ser a do médium ou dos assistentes que refletia uma luz ou um raio. São todas hipóteses que têm que ser respeitadas, mas Kardec, passo a passo, veio refutando. Não, olha só, não dá, acontece inclusive escritas. Essas escritas se colocava o papelzinho dentro de uma gaveta fechada e vinha a resposta. Como a gente falou, houve uma invasão organizada. Então tinha um objetivo específico de elucidar e de pesquisar. Então ali, só com aquela irradiação elétrica dos médiuns, ela não seria capaz de fazer. Precisava, mais uma vez, de uma força inteligente para poder fazer esses efeitos. Ele vem falando de várias coisas, vários tipos de observações que esses estudiosos, enfim, analisando, eles propunham alguma coisa. Uma delas ele falava assim, esse é o que chama de sistema pessimista ou de demônio. Ele dizia, sim, acontecem essas elevações, mas quem produz essas elevações de mesa e batida é o próprio demônio. E aí, nesse capítulo em particular, a gente tem que estudar bastante o livro Céu e Inferno, que ele vai nos trazer exatamente o que são os demônios, né? Então, nós, enquanto espíritas, não acreditamos nesse ser demoníaco, né? Com chifrinho, com rabo, não existe esse ser que Deus não teria jamais criado o mal, né? Ele só criou espíritos para o bem. Ocorre que há alguns que são imperfeitos e praticam o mal. Ah, mas como é que tem aquelas formas horrorosas, hein, que a gente vê, monstros propriamente? É um outro fator que a gente vai estudar, e precisa estudar bem. O demônio não existe, né? Aquele ser criado fora da criação que se antipatiza de Deus e eram anjos decaídos. Todo esse lá no Céu e Inferno, a gente vai estudar isso com detalhe. A gente sabe que o homem, ele sempre o objetivo é ser o bem, mas alguns da natureza humana são perversos, extremamente maus, com requintes de maldade. E nós temos nosso corpo físico e um espírito. E o nosso espírito tem, daqui do espírito até o nosso corpo físico, temos camadas. É o que a gente chama de
corpo fluídico, é o perispírito. O perispírito, ele é moldável, porque é matéria. É uma matéria quintessenciada, mas é matéria. Ele é moldável. Então, quando o indivíduo, no plano espiritual, e aqui também, no plano físico, ele é mal, rigorosamente mal, ele transforma a sua face, né? Perispiritual. E ele pode ficar com uma face de monstro, realmente. E aí, até dormindo, você pode ter uma carinha boazinha. E aí vai desdobrar. Você vai fazer o mal, vai para o plano umbral de baixa vibração, porque você é cruel, vai com as suas feições, as feições da maldade, da crueldade. E por isso é que se criou esse espírito do mal, com essas feições diabólicas. Mas, porque o perispírito, ele é moldável. Mas ele não vai ser sempre assim. Um dia ele será perfeito, né? A gente vê lá em vários livros, no Manuel Filomeno de Miranda, ele vai relatar vários desses espíritos que fazem uma transformação lá no plano espiritual, até para impor o seu desejo, porque eles são extremamente maus. Eles se transformam em símios, em monstros mesmo, e muitas vezes em lobos, né? Como está lá no livro de Libertação, que o Gregório, que é o espírito perverso, no umbral baixo, ele é um obsessor bem violento, ele tem uma aparência diabólica, e ele faz hipnose. E pela hipnose, ele lá no mundo espiritual, ele transforma, entre aspas, né? Porque ela transforma pelo seu próprio pensamento. Ela está lá no mundo espiritual, uma mulher que foi assassina inclusive dos seus filhos, e ela tem uma culpa muito grande. E ela consegue ser seduzida, né? Essa indução mental que Gregório faz por ela, o perispírito dela se transforma. Ele fala: você é assassina, 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 você é uma loba. E ela se transforma numa loba perispiritual. O corpo, ela está lá em perispírito. Ela não vai ser loba. E quando ela reencarnar, ela não vai reencarnar na forma de loba. Nós temos sempre a forma humana. Porém, o seu perispírito pode sim ser moldado. Então, aqui, como ele está falando aqui, nesse sistema diabólico, o Kardec elucida claramente: o demônio não existe. O homem ainda é imperfeito e um dia ele será perfeito. Então, esse caminho da busca do melhor pela beleza, pela harmonia, que Leon Denis nos fala. Quanto mais a gente estiver no bem, a gente vai estar dentro da beleza, da harmonia, da perfeição, né? Essa que é. E aí os outros seres que se enfeiam pela sua dureza de coração. Aí teve outro sistema, uma outra grupo que falava: olha, não, é verdade, não é diabo não, mas todos eles são bons espíritos. E aí Kardec vem contrapor: nem todos os espíritos, porque morreu, vira bonzinho. Isso é uma coisa importante. Agora ele está no reino de Deus, ele virou santo. Não, nós vamos para lá quando morrermos da mesma maneira que nós somos aqui. A gente tem a oportunidade de aprender aqui, tem a oportunidade de aprender lá no plano espiritual. Sempre a gente tem a oportunidade de aprender. Mas vamos morrer exatamente como estamos. Se você é perverso, vai continuar perverso do lado de lá. Se você é ciumento, egoísta, vaidoso. E aí a gente tem que se reconhecer e se melhorar. Então, lá no mundo espiritual, tem bons e tem maus. Não existe só bons. Aqui no planeta Terra, a gente ainda vê uma grande incidência do mal. Por quê? Porque a gente ainda está num processo evolutivo aqui no planeta Terra, que a gente ainda está muito apegada à matéria. Estamos ainda no egoísmo, na vaidade, no orgulho. Ele é meu filho é meu, o marido é meu, o carro é meu, tudo é meu.
Então, esse caminho tanto de egoísmo está muito próximo da animalidade. E a gente vai chegar a um momento em que a gente vai amar, como Bezerra de Menezes fala, vou amar a humanidade. Né? Não é só o meu filho que eu amo, que o meu filho é perfeito, ele pode fazer todas as besteiras, porque eu vou continuar. Mas é um exercício que a gente faz dentro da família. Depois a gente vai dilatar esse exercício para toda a humanidade. E aí ele chega então nesse postulado que é a doutrina espírita, que ele fala que tem diversos espíritos que podem se comunicar, sim, bons ou maus, e essas comunicações devem ser muito bem analisadas, porque muitas vezes são embusteiros que dão comunicação. Sim, porque no plano espiritual nós temos espíritos elevados e não. Cabe a cada um de nós ter toda a atenção e o cuidado com essas comunicações. Então, nesse capítulo de sistemas, a gente percebe que a partir desse momento, a gente já entendeu o que Kardec veio trazer. Inicialmente teve muitas contestações para chegarmos à ideia final, onde ele reuniu todos esses espíritos com elevação espiritual. A pleiade de espíritos que trabalhou nessa codificação foram os espíritos de alta envergadura, que vieram trazer as verdades espirituais, e ele codificou todas essas verdades espirituais, e nesse livro ele vai falar sobre como a gente tem a mediunidade, qual o comportamento da gente dentro da casa espírita, como deve se fundar uma casa espírita. Ele vai falar nesse livro que a gente está estudando aqui, essas quartas-feiras de manhã, exatamente a mediunidade, como desenvolver, qual a importância, quais os cuidados, né, porque a gente não deve brincar com a mediunidade, que é coisa séria e é coisa divina, né, que é orgânico, como a gente viu, é coisa de cérebro mesmo, todo mundo tem, mas precisa ser usado para o bem, porque para usar a mediunidade, qualquer um pode usar. Mas ele tem orgânico, ele tem mediunidade mesmo. Pode usar para o bem? Deve. Pode usar para o mal? Muitas vezes acontece isso. E a gente vê realmente esse uso inadequado com consequências, porque a lei é de causa e efeito. Então a gente depois vai ter que colher todos esses erros que a gente comete. Então aqui é a grande oportunidade da gente cada vez mais aprender e dirigir a nossa mediunidade com responsabilidade. Então, que Jesus sempre nos ampare e nos dirija os nossos caminhos da nossa mediunidade. Graças a Deus. Só temos a agradecer a nossa companheira e vejam a importância, como nós falamos no início, do estudo, né? Para que ela faça uma palestra dessa, ela tem que pesquisar. E a doutrina espírita, ela é linda por isso, porque a gente vai gradativamente adquirindo esclarecimentos e vai entendendo melhor a nós mesmos. Vamos ao segundo momento desse trabalho. Os médiuns podem se posicionar, por gentileza. Isso aqui é teu. Eu seguro depois. Ela vai sentar aqui, mas eu já vou deixar. Senhor Jesus, neste momento daremos início ao passe. Estamos, Senhor, certos que a espiritualidade amiga desta casa nos envolve a todos, por isso pedimos a todos que nesse instante busquem, através de uma oração íntima, a presença dos Espíritos junto a vocês.
Graças a Deus, Senhor. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. A ciência não é algo ruim. Claro que não. A ciência traz para nós toda a evolução, progresso. Ela nos facilita a comunicação através dos estudos e da tecnologia. E assim nos auxilia até na divulgação mesmo, né, da religião. Mas a ciência também pode ser mal utilizada. Ela, do mesmo jeito que ela busca, né, desenvolver remédios, ela também desenvolve vacinas, né, que ajudam, né, as pessoas. Ela também desenvolve venenos, né? Do mesmo jeito que ela ajuda na tecnologia, essa mesma tecnologia é usada pelo homem para o mal, né? Do mesmo jeito que ela ajuda com abrindo estradas, né? Cria mecanismos para explosão, né? Criando vias novas para facilitar. Também é utilizado para criar bombas para guerras, né? Para coisas ruins. Por que na paralela existe a ciência e a religião? Uma está sempre buscando o estudo, né? Buscando coisas novas. Mas a religião é o que vai balizar, é o que vai nortear. E esse norteamento, né? Essa diretriz, vai dar uma diretriz do bem. Porque não tem como a ciência andar fazendo o que quer. A religião traz a lição, a moral de Deus, né? Então é essa moral que vai dar aquele caminho a seguir, né? A religião, por sua vez, também ela não pode ter dogmas sem estar comprovado, né? Então a ciência faz essa parte também. Toda moral, todo o ensinamento do Cristo, né, tudo que a religião nos traz de bom, ela vai ser comprovada pela ciência. Então, por isso é necessário que as duas andem juntas. Que a gente possa entender isso cada vez mais. Que assim seja. Bem, companheiros, agora vamos ouvir a mensagem da espiritualidade amiga desta casa, através da Edilane. Procuremos nos concentrar nesse momento. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Nós sabemos das dificuldades que irão passar. Vemos isso pelo desmando que fazem muitos dos encarnados ainda. Sabemos que as dificuldades será enorme em volta do orbe terreno. Mas vocês são capazes de vencer. Que mantenham os pensamentos elevados. Mantenham a seriedade cristã. Sem ter medo do que pode acontecer. Falamos assim porque nós também estamos com dificuldades a acionar os homens encarnados. Pouco estão ainda nos escutando. E assim que essas dificuldades crescem, difícil será para vocês, que então não saberão como lidar, não saberão onde e como começar. Que vocês escutem essas pequenas palavras e reflitam. Onde estão
com a dificuldade de vocês. Onde? Nós estamos para ajudar. Estamos para auxiliar vocês. Como passar a essas lutas que cada um pediu. Entendemos certas dificuldades. Nós entendemos, mas que melhorem as vossas condutas e que todos vibrem em um mesmo pensamento, para que a humanidade não sofra o pior. Certos encarnados são como uma rocha e não conseguirmos acessar. E outros que às vezes acessamos fecham os ouvidos, finjam não ver e não passa adiante. Que todos vocês mantenham as palavras do Cristo e Kardec, e juntos a nós podem seguir em meio às dores, dificuldades e etc. Todos passaremos juntos com as verdades de Jesus. Paz a todos. Que o silêncio faça parte nos trabalhos de vocês. E juntos trabalhamos para que tudo se organize no orbe. Preces, preces, disciplina, disciplina, disciplina. Senhor Jesus, ao término do nosso pequeno estudo e da reunião desta manhã, queremos muito agradecer a Ti, ao Pai e a toda a espiritualidade amiga desta casa de amor, ao nosso querido e amado Altivo Panfiro, que recebe em sua homenagem o nome desta casa. Que ele possa receber de nós o sentimento de gratidão e de amor. Queremos agradecer a toda a espiritualidade que dirige esta casa e a todos que aqui estiveram e aqueles que nos assistiram à distância. Que nós tenhamos um dia de muita paz. Assim seja, Senhor. Graças a Deus.